Nesse momento nós iremos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, capítulo 1. Nós já tivemos 2 estudos nessa epístola, na verdade sendo um em Atos, a origem da igreja, aqueles fundamentos que estavam ali postos. Depois a parte introdutória, chamada de prefácio e saudação, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo se apresenta e o que ele destina àquela igreja. E agora nós vamos para o verso 3 do capítulo 1, onde nesta primeira parte do capítulo 1, que vai do 3 ao 14, o apóstolo Paulo vai mostrar como que a igreja surgiu. Essa igreja que ele preza, que ele ama, porque ama Cristo, essa igreja que ele quer ver tomando rumos que glorifiquem a Deus, que ele entende que é pecadora, ainda que remida pelo Senhor, mas que carece realmente de ter na memória como que ela surgiu, para que não pudesse jamais se ufanar, se ensoberbecer daquilo que é em Deus, de tal sorte que é extremamente importante que a gente possa compreender o que está aqui posto no início dessa epístola, nessa segunda sessão após a saudação. Então, eu vou ler com os irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3 até o 14, mas no dia de hoje nós vamos meditar do 3 ao 6, porque o nosso intento é falar sobre a glória do Pai na redenção da igreja, ok? Então, diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Deus bendito, te agradecemos porque temos a tua palavra, e juntamente com ela, o Espírito, que inspirou a homens santos agindo em nós hoje, nos iluminando, e isto é graça do Senhor. E clamamos que mais uma vez se dê conosco, que sejamos iluminados pelo Senhor, a ponto de compreendermos a tua palavra, e vê-la aplicada à nossa vida, para o louvor da tua glória. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, há um risco que todos nós corremos, quando algo bom acontece conosco, quando um feito grandioso se verifica na nossa vida, especialmente quando nos afastamos da época em que tal coisa acontece. Qual é o risco? É de esquecermos quem nos conduziu até aquele momento, quem realizou tal coisa, quem esteve nos ajudando, quer pela instrução, quer pela provisão financeira ou material. Nós temos a mente muito curta, e isso está relacionado com gratidão, e consequentemente com a nossa atuação diante daquela pessoa que nos ajudou a alcançar tal feito. Isso não é diferente no que diz respeito à questão espiritual.
sobretudo porque somos pecadores, e por vezes podemos esquecer que se fomos salvos, pelo Senhor o fomos, porque a salvação pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, certo disto também, mas tendo outro objetivo na mente, que era fazer com que a igreja tivesse essa ideia impregnada, essa doutrina na sua mente, em face de heresias que estavam adentrando na região, já tinha chegado ali na igreja em Colosso, e também estava em Éfeso, com focos diferentes, é verdade, mas estava ali presente, e ele queria que a igreja tivesse na memória, para que não fosse confundida com falsas doutrinas, quem Deus é e o que fez por essa igreja, a igreja em Éfeso, e que ela tinha sido alvo da graça de Deus, por isso era salva. Assim o apóstolo Paulo inicia com a saudação, mas logo o seu primeiro assunto é demonstrar que toda a glória pela salvação de pecadores pertence somente ao Senhor. Isso fica evidente na medida em que, nos versos de número 7, você pode observar comigo aí, você vai ver isto, né? Perdão, verso número 6, para o louvor da glória da sua graça, você vai ver isso, é o apóstolo Paulo falando sobre isso. Você vai ver também no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, e você vai ver isso também no verso 14, em louvor da sua glória. Então no verso 6, no verso 12, e também no verso de número 14, você tem 3 vezes a repetição de uma expressão, o louvor da glória de Deus. Não é à toa que isto é repetido, é porque tem que ficar impregnado da minha mente, que a glória pela salvação é do Senhor. Jamais nenhum ser humano poderá bater no peito e dizer, eu fui salvo por meus próprios méritos, por fruto do meu trabalho. Na verdade, se nós formos fazer isto, nos condenaremos ainda mais, porque a melhor das nossas justiças, entenda melhor entre aspas, não passam de trapo de imundícia. Mas o apóstolo Paulo quer que a igreja conheça não somente isto, não somente que a Deus pertence a glória da salvação, mas ele quer que a igreja entenda todo o trâmite disto, como que essa salvação foi operada, em todos os níveis, tanto no que diz respeito ao Senhor, quanto também ao homem. E como é que a gente pode ver isso? No que diz respeito ao Senhor, é exatamente esta porção, que está aqui do verso 3 a 14, mas quando você vai verificar no que diz respeito ao homem, basta ler o capítulo 2, do verso número 1 até o verso número 10, que você vai ver agora uma outra perspectiva da salvação também, agora focada no homem. E quando eu digo focada no homem, eu não estou dizendo que o homem está trabalhando para ser salvo, porque ele está morto em seus de pecados, mas do efeito deste trabalho de Deus no homem. Então o apóstolo Paulo quer que você entenda isso. Mas entenda também que esta obra da salvação, ela foi realizada pelo Senhor, Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui eu quero trazer a memória dos irmãos, ao que eu creio que a maioria de nós já sabe, mas é bom relembrar, que nós temos na pessoa do Senhor, no ser de Deus, digo, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais na sua essência e diferentes nas suas funções. Essa é uma maneira simples de dizer algo que somente Deus, por sua revelação, nos faz compreender. A ação do seu Santo Espírito em nós. Como pode 3 pessoas existirem em um único ser? Deus Todo-Poderoso. Então Deus mostra que não somente a glória da salvação pertence a Ele, mas que cada pessoa da Trindade exerceu um papel específico e importantíssimo na redenção da igreja. Nesta noite, portanto, eu queria que você observasse comigo o papel do Pai, não é? O glorioso papel do Pai, Deus o Pai, na redenção de pecadores, a redenção da igreja. E isso você verifica dos versos número 3 a 6. E eu queria que você acompanhasse comigo algumas coisas que o apóstolo Paulo ressalta. Eu quero deixar claro aqui que se você ler a Escritura, você vai ver outros itens, mas esses são essenciais
no que diz respeito à pessoa do Pai, para que você compreenda o papel que Ele está realizando na obra da salvação. Quando eu digo realizando, eu estou me referindo àquilo que Ele continua a fazer. Deus continua salvando pessoas, então Ele continua desempenhando esse papel. Fez no passado, está fazendo no presente e fará no futuro até a consumação de todas as coisas. E o que Paulo diz acerca de Deus o Pai? Primeira coisa, ele já inicia dizendo que Deus o Pai, o autor da salvação, é exatamente o Deus bendito. Essa expressão ela é muito cara do ponto de vista bíblico, tanto porque ela está presente no Antigo Testamento, não é? Então você vai ver várias citações e alusões a isso, o fato de que Deus é bendito. Basta ler o livro dos Salmos, que você terá várias vezes a repetição dessa expressão, que é associada a quê? Ao ser a quem pertence toda a glória e louvor e honra, exatamente pelo fato de que Ele é um ser pleno em sua bondade, poder, graça, misericórdia e amor. Não há outro a que se compare ao Senhor. Então Paulo já inicia dizendo o seguinte, que o Deus que realizou esta obra de redenção, Ele é o Deus incomparável, não há outro como Ele. E lembre aqui, irmão, que você tem essa alusão e ela não é feita em vão. Por quê? Porque a constituição da igreja, em termos de membresia, a igreja em Éfeso, era de judeus e também de quê? De gentios. Então, quando o judeu ouve essa palavra, logicamente que ele vai associar ao Antigo Testamento, ao Deus Yahvé, o Deus do pacto. E no caso do gentio também, esta é uma palavra que tem um correlato no sentido grego, que mostra que não há outro Deus tão excelente como o Senhor. Então, tanto o gentio quanto o judeu ficariam contemplados com essa expressão no que diz respeito ao entendimento de que Deus de fato é um Deus o quê? Bendito. Olha, essa expressão já foi explorada muitas vezes. Mais recentemente, eu li parte do livro, não li todo, do reverendo Hermes Maia, cujo título é O Deus Bendito. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, vai ser muito bom. Você vai ser grandemente enriquecido aí pela compreensão dessa expressão, exatamente à luz desse texto, tá bom? Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que Ele é o quê? É um Deus bendito. A segunda coisa que está implícita aí, por favor veja comigo, é que Ele é Deus. Então o Pai é tão Deus quanto o Filho e também o Espírito Santo. Por isso que ele diz, bendito o Deus e Pai. Terceira coisa dita, é que ele tem uma relação funcional dentro da Trindade. Qual é? Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai estudar Cristologia, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele foi eternamente gerado do Pai. E aí você tem logo no início ali da igreja antiga, os debates conciliares versando sobre as questões cristológicas, não é o nosso ponto aqui, mas eu só queria que você guardasse isso, que o Filho, ele foi o quê? Eternamente gerado do Pai. Então Paulo tem em mente essa distinção na Trindade. Ele é o Deus bendito, ele é Deus, portanto é divino, e ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que temos aí na continuidade do verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Então, nessa definição aí, você tem 3 características específicas sobre o Pai, tá? Ele é Deus bendito, ele é Deus, ok? E ele é o quê? O Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo, ok? Mas aí o apóstolo Paulo, tendo anunciado esse Deus que é bendito, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora vai aludir à obra que ele realizou. Então primeiro ele diz quem ele é, e agora ele vai definir o que ele fez. Para que você tenha uma ideia, eu dividi aqui em 3 partes, tá bom? Logicamente observando o fluxo do texto. Ainda no verso de número 3 ele diz, que esse Deus que é bendito, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele vai dizer, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos,
O que está sendo dito aqui é que Deus, de uma maneira sobrenatural e supranatural também, Ele tomou conta da igreja e deu a ela o que ninguém poderia dar, só Ele. Então vamos ver. Ele, de maneira sobrenatural ou supranatural, deu à igreja algo que ninguém poderia dar, somente o Senhor. Isso quer dizer que, se a igreja quiser bênção espiritual, a única fonte de tais bênçãos é somente quem? O Senhor, o Deus bendito. E Ele fez isso em favor da sua igreja. Agora, vale ressaltar o seguinte: quando ele diz aqui bênção espiritual, algumas pessoas encaminham esse pensamento para algumas vertentes, no sentido de possibilidades. A primeira delas seria assim: bênção espiritual seriam aquelas relacionadas com a salvação. Aí o que é que nós temos? Justificação, não é? Santificação, a própria regeneração que vem ali antes, a adoção, a glorificação, são bênçãos o quê? Espiritual, ok? Então, tudo que está relacionado com a obra da salvação. Outras pessoas vão dizer o seguinte: se Deus é Espírito, tudo que vem dele para o seu povo, em última instância, se trata de uma bênção o quê? Espiritual, porque veio de Deus, que é o quê? Espírito. É uma outra possibilidade. E aí tem uma outra terceira possibilidade que ajunta essas duas coisas, dizendo o quê? Quando nós entendemos que Deus nos abençoou espiritualmente, nós estamos contemplando que tudo que Deus julgou que seria importante para a nossa salvação e manutenção da nossa vida, já nos foi dado em Cristo Jesus. Ok? Então, basicamente, essas três linhas aí de pensamento. Pastor, qual é o que o senhor julga mais apropriada no contexto da carta escrita por Paulo aos Efésios? Eu creio, irmãos, e aqui eu não estou sozinho, tem um monte de gente que vai aqui, eu vou na esteira de um bocado de gente, mas eu acho que essa faz mais jus, que pelo teor da carta, essa bênção espiritual está relacionada realmente com a bênção relacionada à salvação. Então, tudo que Deus julgou que seria necessário para que nós fôssemos salvos e permanecêssemos salvos, já nos foi dado o quê? Em Cristo Jesus. Com isso eu não estou dizendo que Deus não nos dá outras bênçãos, que Ele não tem guardado para nós outras bênçãos, mas me parece mais correto, à luz da carta, julgar que essa bênção espiritual seria o quê? As bênçãos relacionadas com o quê? Com a salvação de pecadores. Pelo teor da carta que versa sobre isso, tanto no que diz respeito à origem da igreja, quanto à sua manutenção em santidade. Então, o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou. Agora, uma outra coisa importante, primeiro a natureza dela, né? A bênção celestial em Deus. Agora, a expressão usada por abençoar para Paulo, quer dizer o seguinte, que Deus nos abençoou na eternidade, de maneira irrevogável, isto permanece. Ou seja, Ele não abençoou e amanhã desabençoou, no neologismo, né? Hoje você está abençoado, amanhã você está amaldiçoado. Hoje você está abençoado, não. Ele abençoou de uma vez por todas. Jamais você vai perder essas bênçãos. E aqui está a garantia, um dos tópicos, para a nossa salvação. Porque Deus nos abençoou de maneira irrevogável. Jamais perderemos isso. Por isso que Ele diz, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ok? Então, do alto, no conselho da Trindade, Deus decidiu, desde a eternidade, que nos abençoaria. A última informação que eu gostaria que você observasse comigo, é que esta bênção, e essa é a primeira
de muitas expressões que vão aparecer nesse transcurso do texto, em Cristo. Veja comigo no verso número 3, o final, que essa bênção espiritual nas regiões celestiais, ela se deu em Cristo. E olha, você vai ler o texto e vai perceber a centralidade de Cristo na obra da redenção. Porque tudo que nós recebemos é em Jesus. Fora de Cristo, não há possibilidade de salvação. Eu preciso estar unido a Cristo. Essa união mística, unido inseparavelmente a Ele. E desde que Deus resolveu me abençoar, Ele já o fez na mediação de quem? De Jesus Cristo. Então aqui um detalhe importante. Não imagine que você poderá ser salvo a parte de Jesus Cristo. Porque importa que, abaixo do céu, não haja outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o nome? Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que o Deus bendito fez foi o quê? Nos tem abençoado. E esta bênção de Deus nos encaminha para a segunda coisa. Primeiro Ele nos abençoou. Com esta bênção, o que é que o texto nos mostra? Verso 4. Assim como nos escolheu, aí é a ideia de eleição, tá? Preste bem atenção nisso. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Segunda atitude que Deus nos fez. Ele decidiu nos abençoar, e na medida que Ele nos abençoou, Ele disse, eu vou abençoar. Aí Ele escolheu, logicamente, aqueles a quem Ele deveria o quê? Abençoar. Irmãos, esta escolha é uma escolha soberana de Deus, que não encontrou qualquer motivo em nós, e que foi movida tão somente pela decisão do Conselho da Trindade na mediação do Senhor Jesus Cristo. E aqui mais uma vez, escolheu de uma vez por todas. Assim como Ele nos abençoou e não nos amaldiçoa, também nos escolheu de uma vez por todas. E esta escolha, veja comigo, que se deu em quem? Nele. Quem é nele? Em Cristo. Então nós fomos abençoados em Cristo e fomos escolhidos em Cristo. Inclusive tem até um livro cujo título é esse, né? Escolhidos em Cristo. Você não leu, depois você possa tomar esse livro e ler. Vale a pena. E quando foi que Ele escolheu-nos? Olha o que Paulo está dizendo. Antes da fundação do... Então para comigo para pensar aqui. Vamos pensar a igreja da Pissarreira, tá? Quando foi que Deus decidiu formar essa igreja aqui? Vamos pensar nesse pequenino universo. Foi quando eu nasci, 10 de fevereiro de 74? Ele disse, não, nesse dia eu vou fazer uma igreja. Não. Antes da fundação do mundo, portanto, antes de Gênesis 1, Deus já tinha decidido que criaria a igreja. E mais do que isso, quem iria compor a igreja? Sua cabeça consegue pegar isso? Como eu disse no início, olha, tem coisas que são ditas aqui que a gente só crê porque Deus revelou e nos deu pelo seu Espírito. Aí falei da Trindade, como pode subsistir 3 pessoas e um único ser? Agora esta, como é que Deus pode escolher pessoas para formar um povo antes que tudo existisse? Pense sobre isso. E eu fiquei pensando ainda mais, meu Deus, e não vai dar nada errado? Porque na melhor das hipóteses, você planeja ir no centro. Bota até no papel o que você vai fazer, falar com fulano de tal, comprar alguma coisa, pagar. Mas no meio do caminho dá uma coisa errada, você não consegue controlar. Deus planejou, antes da fundação do mundo, que teria uma igreja, e está tudo caminhando como Ele planejou. O Pai fez isto, nos escolheu. E aí Ele diz,
Ele escolheu antes da fundação do mundo com um propósito. Aqui é aquela ideia de vida com propósito, né? Espero que você, se leu, não leia mais, né? Esqueça. Qual o nosso propósito? Glorificar a Deus. Como é que Paulo expressa isso aqui? É que o ato de termos sido eleito pelo Senhor será consumado na medida em que formos santos e irrepreensíveis. 2 aspectos. Santidade tem a ver com pureza. Então Deus nos escolheu em Cristo para que sejamos o quê? Puros. E o segundo irrepreensível tem a ver com culpa. Então, puro e sem culpa. Por isso Ele nos escolheu. Todos aqueles que não estão em Cristo nesta condição, nem são santos, e nem também foram destituídos da culpa, são culpados. Daí serem condenados. Então Ele não somente nos santifica, ok? Que é a ideia de purificação, como Ele também o quê? Tira de nós a culpa. Então quem está na igreja, por isso que pode ser chamado de quê? De santo, porque foi santo, foi santificado e está sendo em processo, e Deus já tirou de você todo o quê? Toda a culpa. Eu não sei contar a você, mas toda vez que eu leio esse texto, para mim é um refrigério tão grande, eu saber que eu não tenho culpa. Tem tanta gente com a consciência afligida, com culpa. Às vezes, ela tem um sentimento de culpa, porque acha que tem culpa de uma coisa que não é nem pecado, é uma culpa errada. Sentir-se culpada por algo que não é pecado. Outros pecaram e não têm a consciência de culpa, e deveriam ter, porque pecaram. Mas se você entender que é culpado diante de Deus, irmãos, o que o Pai fez por nós, foi para nos limpar, e dizer, você não tem mais o quê? Culpa irrepreensível. Mas para aí que o Pai não acabou aí não, tá? Tem mais que o Pai fez. Abençoou, escolheu. E santos e irrepreensíveis perante quem? Ele. Então, em Cristo nós seremos levados à presença do Pai, santos e irrepreensíveis. O Pai fazendo isso tudo. A obra dele. Primeiro ele o quê? Abençoou. Depois ele fez o quê? Escolheu. Terceira coisa que ele fez. Verso de número 4, finalzinho. E em amor. Então, quando Deus nos predestinou, Ele nos predestinou como? Porque nos odiava ou porque nos amava? Porque nos amava. Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou. Em amor. E em amor nos predestinou para Ele, para sermos dele, propriedade exclusiva de Deus, para a adoção de filhos. Olha bem, aqui há uma ligação importante. Quando eu digo assim para Sinara, né, você é minha, mas qual é a relação que eu tenho com ela para dizer que ela é minha e eu sou dela? Eu sou do meu amado é meu, né? É relação de casamento, não é? Marido e mulher. Aí eu olho para José, filho, você é meu. Qual é a relação que eu acabei de dizer que tenho com ele? Pai e filho. Ok? Deus diz que nos predestinou para Ele, para a adoção. Então, quando Deus diz que nós somos dele, qual relação foi estabelecida? De um pai para um filho. Que expediente ele utilizou? Adoção. Então, para que nós estivéssemos ligados ao Senhor, sendo participantes da sua família e pudéssemos chamá-lo de pai, ele fez o quê? Ele nos adotou. Então ele nos abençoou, ele nos escolheu, e ele nos predestinou, e dentro dessa predestinação está o aspecto de quê? De que ele nos predestinou para sermos filhos. Por isso ele nos adotou.
Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Eu creio que esse é um dos textos mais conhecidos sobre essa questão de adoção. Romanos 8, 12. Ele diz assim, posso ler? Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Em outras palavras, está dizendo assim, não foi por obra humana, não foi por mim. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vez outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Aí ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. Então o que o Senhor está dizendo? Que Ele nos abençoou, que Ele nos escolheu, e que Ele nos predestinou, e nos predestinou para sermos o que dele? Filhos. Não foi para a perdição, que seria preterir, mas nos predestinou para receber-nos. O Pai está recebendo outros filhos no Filho Jesus Cristo. Ok? O Pai está recebendo o quê? Outros filhos no Filho, que é quem? Jesus Cristo. Agora é uma pergunta que eu vou fazer para você. Fora do Filho, Cristo, tenho eu condição de ser da família do Pai? Não. Jamais. Impossível. Qual a palavra que você usou? Em tempo algum. Impossível. Então Deus, o Pai, me abençoou, me escolheu, e nessa escolha é para ser santo e irrepreensível, e em amor, um ato de amor, Ele me predestinou para ser filho dele. Deixa eu fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui sobre a adoção. Não tem como a gente falar de adoção bíblica sem falar disso aqui. Quando alguém é movido a adotar, o que geralmente pode mover a pessoa a adotar um filho? É uma pergunta. A ausência de um filho, ok, é uma perspectiva, está correta. Qual outra? Cumprir uma obrigação familiar, né? Morreu um parente, ficou órfão, aí você acolhe. Um ato de misericórdia. Quando Deus nos adotou, pergunta, faltava alguma coisa em Deus? Sim, faltava, Jéssica? Ah, brincadeira. Faltava alguma coisa em Deus? Deus estava incompleto? Bateu uma crise nele, ele disse assim, eu estou precisando de ter alguém aqui para me completar. Foi assim, irmãos? Observe que o apóstolo Paulo disse que a predestinação se deu para adoção em amor. Então ele viu a necessidade da igreja, não a sua. Muda a perspectiva? Muda ou não muda? Aí a pessoa vai adotar, ela não quer o branco, ela quer o preto, ela não quer o preto, ela quer o branco, cor, né? Ela não quer o menino, ela quer a menina. Ela não quer a idade. Espera mas qual é a motivação para isso? Quando Deus nos viu, Ele nos viu em nossa miséria e em amor nos adotou. E a adoção é bíblica. Está aqui. O motivo é que deve ser aferido. Entendeu? Deus nos adotou em Cristo em amor. Para filhos. Vamos voltar para Efésios.
Aí ele diz, prosseguindo, né? Estou terminando hoje. A adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Está vendo aí? Verso de número 5. Então a adoção também se deu por meio de quem? De Cristo. Não se esqueça, toda a obra da redenção é sempre na base da mediação. Fora de Cristo não há salvação. Ok? Não esqueça disso. Por isso que precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. E é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele diz, ó, segundo o beneplácito da sua vontade, parte final do verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A mesma linguagem de abençoar e de beneplácito e bendito, está aqui a mesma origem, sempre é uma expressão do quê? Da bondade de Deus. Então quando Deus decide salvar pecadores, Ele está agindo com bondade, é bondade dEle. Por quê? Porque o que nós merecíamos como pecadores é o quê? A condenação eterna. Se Deus olhou para nós, e nos abençoou, e nos escolheu, e nos predestinou, é expressão clara da bondade de Deus. E aí ele termina dizendo, verso 5, e tudo isso, verso 6, desculpe, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quê? No amado. Então, Deus o Pai é glorificado na medida em que nos abençoou, sendo que Ele é, né? Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é glorificado porque Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e Ele em amor nos predestinou para a adoção de filhos no amado, ok? A fim de que pudéssemos fazer parte da sua família. Quem é glorificado com isso? Deus, o Pai. Vocês entenderam? Quais aplicações para a nossa vida? Primeiro, note bem, a bondade do nosso Deus na nossa salvação. Jamais esqueça disso. Por quê, pastor? Porque é possível que um dia você acorde com a sua casa virada, com a sua mente virada, com a sua vida virada, tudo bagunçado, e questione se Deus lhe quer bem. Será que Deus me ama? Eu queria que você lesse esse texto na hora que você tivesse essa pergunta. Porque se esse texto, a Escritura, não dissipar a dúvida no seu coração com relação ao amor de Deus por você, o que mais fará? Foi exatamente isso que Deus fez o profeta Malaquias usar no capítulo 1. E quem nos tem amado? Aí Deus diz, no que eu tenho amado? Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Salvei, eu escolhi salvar vocês. A uns eu aborreci, e a outros eu amei. E aí você está me perguntando se eu te amo? Qual é a maior evidência do amor de Deus por nós, irmãos? Nossa salvação. Que para que isso acontecesse, Ele teve que dar o seu Filho unigênito, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia nos ensina que é fácil morrer por quem nos faz o bem. Agora, por quem nos faz o mal. Então, lembre que Deus bendito te ama em Jesus. E a sua redenção, a minha redenção, a nossa redenção, é a maior prova de Deus, do seu amor por nós. Não é o ser rico, não é não ter doença, ou qualquer outra coisa que você queira colocar aí como peso, mas é ser salvo. Então a grande questão que você tem que fazer, para saber se Deus te ama, é perguntar para si mesmo, eu sou salvo?
Porque se houver dúvida no seu coração com relação a isso, certamente você poderá questionar o amor de Deus por você. Porque você pode estar experimentando só da graça comum, mas nunca do verdadeiro amor do Senhor. Segunda coisa, você viu como o apóstolo Paulo colocou o papel do Pai na obra da redenção? É porque ele quer, e eu penso que está sendo bíblico nisso, destacar que cada pessoa da Trindade é digna da mesma honra e glória. O Pai é glorioso, assim como o Filho é glorioso, e o Espírito também é glorioso. São Deus, não deuses. Aqueles hereges, né, que dizem que o Espírito Santo é uma força, e que Cristo é um anjo aperfeiçoado, não sabem da Escritura, não aprenderam como convém, e tristemente laboram em erro e levam outros para este mesmo caminho. Mas graças a Deus que nos mostrou que o Pai é tão glorioso quanto o Filho e o Espírito. Então nós podemos orar ao Pai, orar ao Filho, orar ao Espírito, sempre na mediação de Cristo. Nós podemos louvar ao Pai, louvar ao Espírito, louvar ao Filho, sempre na mediação de Cristo, porque nossa vida toda é tomada em Cristo, mas jamais nos esquecendo que são pessoas divinas, cujas funções são diferentes. Pastor, mas isso aqui eu já sabia. Você já sabia, mas basta você ir aqui, você vai ver um testemunho de Jeová. Você vai ver um mormon. Você vai se deparar com um islâmico. E essas doutrinas que você está dizendo que são simples, vão ser extremamente úteis para você refutar e saber em que você crê. Então não esqueça disso. Para não estar chamando depois de irmão, quem a Bíblia não diz ser irmão. Isso não quer dizer que não os amemos, não. Tanto é que pregamos o Evangelho como oferta de boa fé e queremos o arrependimento deles, não pela espada, mas que eles sejam conduzidos pelo Senhor Espírito ao arrependimento. Então cuidado com isso. Finalmente, medite sobre duas coisas importantes. A mediação de Jesus, já evidenciada do início, na sua salvação. Meu filho, olha, não queira viver sem Jesus. Você depende de Cristo, nós precisamos de Cristo. Sem Jesus você não seria lembrado na eternidade para ser salvo. Sem Jesus você não seria eleito, predestinado, adotado, nada. Sua vida, sua salvação precisa girar em torno de Cristo. Não é à toa que tudo converge para Ele. Jesus Cristo é importante. O apóstolo Paulo, quando percebeu isso, ele disse com as seguintes palavras, preste bem atenção, viu? Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu estou lendo Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha a ideia de nele, mediação. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você está vendo como Cristo é importante? Então eu não consigo entender como é que um crente vive sem Cristo, porque sem Cristo não há vida. A centralidade de Cristo na redenção. E a outra coisa é que você precisa glorificar a Deus por sua
Salvação. Deus o Pai, digno da mesma glória, lembra? Senhor, não me deixe passar um só dia sem agradecer ao Senhor pela salvação. Já pensou, a coisa mais importante da sua vida, você esquece de agradecer? No início eu falei que a gente tem a memória meio fraca para lembrar das coisas, e sobretudo para atribuir a nós uma glória que não é nossa. E uma forma que você tem para evitar isso, é todos os dias, assim como você agradece a comida, a noite de sono que você teve, o trabalho que você realizou, não se esqueça de agradecer todos os dias pela salvação. E de entender que foi Deus quem te salvou. E isso fará toda a diferença na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. E, como Ele mesmo fez, continue a nos abençoar. Para que a gente jamais se esqueça de quem Ele é e o que tem feito por nós. Que Ele nos abençoe. Amém.